Gente, essa homenagem a Miriam Makeba não poderia vir em melhor hora, né? Porque uma mulher guerreira que, de fato, inspirou através da sua história de resistência, e a gente já entrou no mês das mulheres, né? A gente vai falar também da garantia de direitos das mulheres que, infelizmente, a gente tem muitos casos de mulheres que sofrem muito. Aqui em Feira de Santana, né? Toda vez que a gente recebe aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Clécia Vasconcelos, a gente fica impressionado realmente com a quantidade de casos que a gente ainda tem registrados, né? De violência doméstica, de violência contra a mulher. Doutora Clécia, que também representa uma mulher de fibra nessa luta, né? Já há bastante. Quanto tempo já, doutora, à frente da delegacia? 10 anos. 10 anos. 10 anos à frente da delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, de fato, já viu muitas histórias de drama de vida e também certamente ajudou a resolver muitos histórias casos, de superação, né? Também, Fernando. Superação também, né, doutora? É algo realmente que... E é isso, e é bonito que a gente vê também quando a mulher consegue, né, acha que não tem mais jeito na vida e consegue, né, buscar forças e dar uma reviravolta na sua vida. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco. Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco logo cedo aqui. E eu queria iniciar esse papo falando justamente isso. Qual é o cenário que a gente tem hoje posto em Feira de Santana? A senhora que já tem 10 anos à frente da delegacia, mudou alguma coisa para melhor, para pior em relação ao cenário? E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente fica com a sensação de fora, muitas vezes a gente não sabe se aumentar o número de casos ou aumentar o número de denúncias das mulheres que estavam caladas. É sempre aquela linha tênue entre uma coisa e outra, né, doutora? Exato. Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, todos aqui, Paulinha e os ouvintes. Essa pergunta é recorrente, tem aumentado, que tem mudado? Mudou muita coisa, né? Hoje a gente estamos no espaço falando de violência contra a mulher. Hoje há políticas públicas tendentes a esse tema, mas ainda não é suficiente. Ainda precisa ser mais fomentada. E tem aumentado, sim. Aumentado por quê? Porque essa violência que teimava em ficar escondida, hoje já se fala sobre ela. Então essa mulher é incentivada a denunciar. Mas tem aumentado não somente pela iniciativa, pelo reconhecer que se vive uma relação abusiva, mas também por outras variáveis. Por exemplo, a gente não pode negar que o uso da droga tem potencializado. Eu costumo dizer que a minha geração, o medo das nossas mães, da nossa família, era casar com um cachaceiro, né? Ave Maria, casar com um maconheiro, cachaceiro. E a gente, hoje em dia, a droga está em todas as classes sociais, todos os tipos de drogas, muito mais potentes. Então isso está minando todas as relações. Eu ouso dizer que 70% dos casos que atendemos, a vítima faz menção que ele é usuário de drogas. Nossa. E o que leva a outro problema, né? Quer dizer, a raiz, muitas vezes, do problema... São problemas que se relacionam, né, doutora? Porque a gente sabe que Feira de Santana tem um problema muito grande relacionado ao tráfico de drogas, relacionado ao uso de drogas. E tudo se interliga. Não são fatos isolados. Como é que a gente tem um número alarmante de usuários de drogas e isso não vai repercutir no âmbito familiar? Como não? Então essa interdisciplinariedade, esse enfrentamento à violência contra a mulher, é por isso que é complexo, porque são várias frentes, não é só uma questão policial, é uma questão premente social, é premente esse combate, de várias formas. Bom, doutora, a gente tem a Lei Maria da Penha como um grande marco, né, na luta contra a violência contra a mulher. Como é que funciona hoje na prática isso, né? A gente tem uma delegacia especializada a atendimento à mulher. Como é que uma mulher pode acionar de fato a Lei Maria da Penha? A gente sabe que tem a Ronda Maria Quitéria também. Ronda Maria da Penha. Perdão, Ronda Maria da Penha. Queria que a senhora explicasse um pouquinho essa rede de apoio à mulher e como, né? Eu gosto sempre de perguntar isso porque a gente fala do cenário e a gente não tem noção de quantas mulheres que podem estar passando por um momento de violência, por um momento se sentindo acuada, que esteja ouvindo a gente agora e não sabe muito como começar. Feira de Santana é privilegiada, destoa do resto da Bahia.
Do resto que eu digo, por exemplo, tem uma delegacia especializada da mulher na Bahia, com 400 e tantos municípios, só há 17 ou 18, considerando que Salvador tem 2. Nós temos uma secretaria de políticas para as mulheres, centro de referência, que tem à frente a secretária Jerusa, que nos ajuda muito diariamente. Nós temos uma vara de violência doméstica, um Ministério Público só para isso, uma defensoria pública. Então, essa mulher, se não quiser ir à delegacia, ela pode ir para qualquer outra porta. E, além do mais, tem o 180, a Polícia Militar sempre muito atuante nesse aspecto, e ela pode fazer a ocorrência pela delegacia digital. Em casa, com um smartphone, um notebook, um computador, ela pode fazer a denúncia. Bom, e quais são os encaminhamentos dados nesses processos, né? Claro que cada caso é um caso, né? Tem a particularidade de cada caso, mas via de regra, a sensação de impunidade tem diminuído na cabeça do agressor por conta dessa rede forte de apoio à mulher? Tem se efetivamente conseguido prender esses homens e de fato dar uma nova vida a essas mulheres? A prisão a gente sabe que é o último dos últimos casos, né? Mas o legislador foi muito feliz quando ele disse que o descumprimento de medida protetiva acarreta a prisão preventiva. Então muitos enxergam a medida protetiva como um pedaço de papel que o juiz mandou assinar. Mas quando ele vai para o xilindró, ele entende que ele cometeu um crime, porque a nossa sociedade ainda vê a violência contra a mulher como algo comum. A minha mãe passou por isso, minha irmã passa por isso, meu pai fez isso e eu faço também. Então a percepção de que é uma conduta criminosa tem hoje um destaque, vamos assim dizer. Todos sabem que a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida no Brasil. Ela realmente veio fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Pois é, e a Ana até me lembra aqui que a gente volta e meia vê, a senhora disse que a droga, a violência está em todas as classes sociais, né? Todos os ambientes. E a Ana me lembra aqui, inclusive, de casos de mulheres famosas que volta e meia estouram. Exatamente. Assim. Isso gera uma onda também de conscientização das mulheres, né? Que se ela pode denunciar, eu também posso. Muitas. A gente pode falar aqui, ó, de Madonna, Whitney, a gente pode falar de Luísa Brunet. Sim. Né? Joelma, mas cuidado, viu, Fernando? Não é para aquela dona de casa que está fazendo o café agora pensar. Se Madonna, Luísa Brunet foram agredidas, imagine eu, pelo amor de Deus. Não é para normalizar, ao contrário, não, né? É para mostrar que independe de cor, de classe social, é simplesmente o fato de sermos mulheres, estamos vulneráveis a qualquer tipo de violência. Pois é realmente triste. E as histórias de superação, né? Tem o outro lado, a senhora falou que já viu muitas histórias de superação. São inúmeras. E isso nos alenta a perceber que a luta não é inglória. Sim. Não é aquele, nem que seja um trabalho de bem-te-ver ali, cada um fazendo sua parte, a gotinha de água. E quando a gente vê um jovem de 15, 16 anos na delegacia porque agrediu a namorada, porque agrediu a mãe, a irmã, é que a gente percebe que muita coisa precisa ser feita. Muita ainda. E esse outro lado também do agressor, doutora. A senhora falou, a prisão acaba sendo a última instância, né? Porque existem vários dispositivos, como a própria questão do distanciamento que ele precisa ficar da vítima, né? Tem toda uma proteção que se dá até chegar ao momento, de fato, da prisão. Mas, via de regra, a senhora tem visto em algum nível uma regeneração desse homem no sentido de repensar os seus atos? Claro, eu acho muito difícil que dentro do próprio relacionamento, mas para a vida, para o futuro, ele de fato tenha corrigido o seu pensamento, o seu modo de viver em relação a isso? Temos, se não pela Constituição da Liberdade, né? Pela dor, ou pela consciência, porque às vezes, para condicionar a liberdade, ele é preso em flagrante. Para condicionar a liberdade, ele tem que ter uma assistência. Dr. Wagner, o juiz da vara, tem estabelecido essa condição. Reuniões com psicólogas, o centro de referência tem feito esse trabalho, porque a própria lei prevê esse acompanhamento desse homem que agride. Muitas vezes não na quantidade suficiente a ponto dele
mudar a conduta, mas a percepção muda. Já acende uma luzinha. Não é? Porque a gente tem que entender que a violência, a forma de ver a mulher como de menos-valia é relacional, é estrutura. Nós temos uma sociedade que é estruturada em níveis de hierarquia pela cor, pelo gênero. Então isso é estrutural. Então não é um trabalho que vai mudar de hoje para amanhã, mas esse trabalho já começou de conscientização, de entender que a mulher faz parte do grupo das minorias e esse contexto tende e necessita ser mudado. O senhor acha que esse é talvez o principal desafio, essa questão estrutural e muitas vezes dos dois lados, né? A mulher que muitas vezes se permite por muito tempo passar por uma situação dessa, porque, como a senhora disse, porque minha avó, minha mãe passou, eu vi isso quando pequena, isso é normal. E o marido muitas vezes do mesmo jeito, que meu pai, meu avô fazia, eu também tenho que fazer. Fernando, você tocou num ponto crucial. Marilena Chauí, ela fala muito sobre isso. A mulher que se permite. Como é que eu vou falar em permissão e aquecer que eu vivo numa relação abusiva se eu tenho 3, 4, 5 filhos, sou dependente dele, porque onde é que eu vou trabalhar? Vou botar meus filhos em qual creche? Então dependo desse homem para trazer o alimento para casa. Muitas vezes essa mulher esquece de si em prol dos filhos. Então ela vai gritar para ir para onde? A dependência financeira é assim uma coisa surreal. E a dependência afetiva? Então, quem é que permite viver num contexto de violência? Não é permissão. Essa mulher não permite, ela não tem saída. O que existe é uma mulher tão pobre que não tem para onde ir. Ou uma mulher com autoestima lá embaixo que ela não resiste, ela não tem forças para resistir. Ela acha que é aquilo mesmo, vai fazer o quê? Ela pode até receber um apoio de uma vizinha, de uma irmã, da própria mãe, durante um dia, 2 dias, depois, seu filho está sujando meu sofá, uma bagunça na casa, e aí ela abre mão de si e volta para a boca do lobo, do leão. Ruim com ele, pior sem ele, é triste, mas muitas mulheres ainda vivem sob esse lema, ruim com ele, pior sem ele. Então não é permissão, Fernando, sim. De forma alguma. Quem que quer ser feliz, infeliz? Quem quer viver apanhando vagabunda? Porque o homem de Feira de Santana precisa ser estudado, viu, Dilson? Ele adora chamar a mulher de vagabunda. Quem é que quer viver assim? Quem? Ninguém quer viver no contexto de violência, porque todo mundo quer ser feliz. E os filhos, as crianças, crescendo no contexto desse, vão reproduzir. É o que elas viram, é o que elas tiveram como um exemplo. E sair dessa dependência, doutora, é o X da questão, né? Exatamente. É o X da questão. Mas eu acredito que tudo passa por um quesito fundamental: educação. Sim. Não é à toa que o legislador, né, não é à toa que as diretrizes hoje já incluem nas escolas o debate sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. A exemplo do que já foi instituído Semana de Trânsito, também agora há semana para falar sobre isso. Porque, olha, mulheres estão morrendo. Né? Adolescentes fora da escola, adolescentes com tantos problemas, porque não adianta. O contexto do jovem de hoje, a mente do jovem de hoje, não é do jovem. A gente falava em décadas, hoje a gente não trata mais, ninguém fala mais década, não é? Porque é tudo muito fluido, é tudo muito para agora, para ontem, não se esquece. Então, o contexto precisa realmente ser reavaliado e trabalhado, e a educação é um caminho para isso. E a senhora falou aí da Semana do Trânsito, Semana da Mulher. A gente vive o mês de março como um mês icônico também por ser o mês da mulher, e a gente fala muito sobre isso também. A senhora acredita que de algum modo isso também gera impacto, seja na conscientização da mulher, do homem, a valorização da mulher de fato que a gente promove no mês de março, que deveria ser em todos os meses do ano? Exatamente. Mas por ter uma data para se discutir mais, isso na prática tem gerado algum efeito, doutora? Tem. Quando se nasce o questionamento, por exemplo, por que não tem um dia do homem? Porque não precisa, o homem não está na categoria de
inserção dessa mulher no mercado de trabalho? Como é que está sendo tratada essa mulher vítima de violência? Por que o feminicídio tem crescido? Será que a Lei Maria da Penha não está surtindo efeito? Será que as políticas públicas não estão sendo exatamente direcionadas para esse aspecto? Então, é um mês de reflexão e principalmente chamar a atenção dessa mulher que está ouvindo a gente. E aí, você consegue identificar uma relação abusiva? Até onde isso está interferindo na tua saúde mental, não é? Afetando e trazendo doenças crônicas. O feminicídio, que é o auge dessa violência, não surge do dia para a noite, não. São pequenas ações, um empurrãozinho, um grito, e um xingamento. E essa mulher... Porque a gente fala muito, Fernanda, no feminicídio, a morte física e a morte da alma. Porque existem palavras que doem mais do que um murro, um soco no estômago. Pois é, e foi importantíssimo isso que a senhora falou. Existem sinais, né? É importante que a mulher esteja atenta a esses primeiros sinais, para não chegar a uma situação mais extrema. Muitos sinais. Começa a não querer que ela trabalhe, não querer que ela tenha convívio com amigas, com parentes. Começa a tolher a liberdade dela, depreciá-la, humilhá-la. E achando que é ceninha de ciúme, porque ele gosta de mim, não sei o quê. E quando ela percebe, a coisa já está bem mais incisiva. Pois é um assunto que duraria programas e programas, dias e dias, e a gente talvez não chegaria a uma conclusão. Essa é a solução, mas é importante a gente estar, de fato, discutindo e apontando, né? Seja os sinais, seja a questão da necessidade da mulher estar atenta a esses sinais, ao homem também, né? Isso. Entender que a mulher não é objeto dele, né? Que a mulher está ali para ser uma companheira, para compartilhar a vida, né? Enfim, para somar na vida um do outro, né? Mas é importante demais. Toda vez que a senhora vem aqui, eu noto que para a gente gera um pouco mais, cada vez mais de consciência. A gente olha cada vez mais o cenário com atenção. Agradecer, viu, doutora? Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Parabenizar a senhora, não só por já estarmos no mês da mulher, mas pela luta que a senhora tem 10 anos à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Eu imagino que, como mulher também, ver o que a senhora vê ali na delegacia, né? Presenciar o que a senhora presencia também não deve ser fácil, que afinal de contas não é. Além de ser, apesar de ser profissional, de estar preparada tecnicamente para isso, existe uma mulher por trás da profissional, né? Que também sente as dores da mulher que está ali à sua frente. Mas parabenizar e agradecer enquanto sociedade pelo trabalho que a senhora faz ali, viu? É um trabalho em conjunto, né? É uma rede de proteção mesmo que atua. Nós sentimos a dor dessa mulher, sentimos quando nos vimos limitadas, que é como eu disse, não é uma questão só policial. São vários aspectos para tirar essa mulher desse contexto de violência, mas só em saber, em contar com esse pensamento de que algo precisa ser feito, esse pensamento já é comum, já é coletivo, isso já sinaliza que estamos no caminho certo. Doutora, muito obrigado. Um ótimo dia para a senhora. Para vocês também. Começamos então com a doutora Clécia Vasconcelos, né? Delegada titular. Da caminhada. Fernando nem falou da caminhada. Vamos lá, dia 24, né? Dia 24 de março, chamando toda a sociedade para participar da segunda caminhada. Mulheres vítimas de violência, sociedade civil organizada, políticos, empresários, às ruas, num domingo de sol, que eu espero, né? Com música legal, saindo da frente da DEAN às 8 horas, indo ao Shopping Boulevard, encerrando com Quixabeira da Matinha, com palavras de ordem. Mulher para ser feliz como qualquer ser humano, né? Dignidade da mulher, dignidade desse ser, e todos na caminhada com palavras de ordem. Vamos sim. Vai ser um dia especial, 24 de março, inclusive, dia do aniversário do meu primogênito, do meu Pedrinho, Muito bem. Pois é, do meu filhão, vai fazer 4 aninhos. Gilson Barbosa. Pois é, doutora Clécia, muito